Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou fazer a tag dos 50%. Na próxima semana, ou talvez na outra, eu quero fazer um vídeo mais dedicado com tipo as 5 melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre. Mas no vídeo de hoje vai ser essa tag que de uma certa forma é uma espécie de um apanhado geral em relação ao que eu li no primeiro semestre, o que eu gostei. Se vocês não conhecem essa tag, eu não sei na realidade quem criou, mas eu vou deixar aqui embaixo todas as perguntas da tag, então se vocês quiserem fazer, vocês também podem pegar aqui embaixo e utilizar. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que se vocês não são inscritos, vocês pudessem se inscrever, deixar algum comentário em relação a qualquer dessas perguntas ou qualquer dos livros que eu comentar durante o vídeo. Se vocês forem comprar qualquer desses livros, eu vou deixar no comentário fixado aqui cada um deles e também aqui na descrição o meu link da Amazon, que se vocês clicarem por ele, vocês vão direto pro site da Amazon e vocês não pagam nada mais comprando por ele. E eu também vou deixar o meu grupo do Telegram aqui embaixo. Então, se vocês tiverem interesse em acompanhar as promoções que eu vou colocando de vez em quando, cliquem por esse link que vocês vão pra lá. Além disso, essa semana tá tendo o Prime Day, né, que é aquela semana de promoções da Amazon. Então eu vou estar deixando várias dessas promoções lá, principalmente as promoções que eu achar mais interessantes. E também, antes de começar, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que se inscreveram no meu vídeo na semana passada. Várias pessoas novas apareceram por aqui. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que deixaram comentários, começaram a me seguir. Eu espero que vocês continuem gostando dos conteúdos que eu vou publicar e que a gente consiga ter uma boa troca. Essa tag do 50% consiste em 15 perguntas. Eu deixei tudo aqui num papel, porque senão eu vou me perder e eu vou esquecer, eu tenho certeza disso. E a primeira delas é o seguinte: o melhor livro que você leu até agora em 2023. Eu coloquei 2 livros para essa categoria. Eu coloquei, em primeiro lugar, o Diário de Anne Frank. Eu achei que era uma leitura que eu nunca faria para início de conversa. Eu achei que seria uma leitura muito densa, muito pesada. Mas a Anne, para mim, mais do que falar sobre a guerra, eu acho que a Anne, ela transmitiu muita esperança. Eu acho que nas palavras dela, ela coloca uma vontade de viver que é muito maior do que o medo que ela sentia ou do que a própria situação. Ela tinha muita empatia pelo próximo, ela coloca muito sobre a convivência familiar nos escritos dela, né, nesse diário dela. Então você vê como a vida dela acontecia, como é que foi difícil essa convivência durante basicamente esses 2 anos que eles ficaram no Anexo Secreto. Eu gostei muito, eu acho que é uma leitura muito importante, muito necessária. Essa edição tem essa capa dura, mas que também não é dura, ela é tipo acolchoada, ela é boa. E ela tem tipo algumas fotinhas, na parte de dentro ela é assim, a diagramação é bem tranquila. No diário dela, ela escreve como se ela estivesse escrevendo para uma amiga, então ela sempre direciona as cartas para uma pessoa fictícia que seria a Kitty. Então você se sente muito próximo dela, porque é como se ela estivesse realmente falando com você. Eu gostei muito e eu achei que foi muito importante eu ter feito essa leitura. Em segundo lugar, que na minha opinião talvez seja em primeiro lugar, eu acho que talvez vai ser minha melhor leitura do ano, por mais que seja uma releitura. A primeira vez que eu fiz a leitura desse livro eu tinha tipo uns 17 anos. Sinceramente, eu lembrava do contexto da história, mas eu não lembrava muito da escrita. Eu adorei esse livro, eu acho que a Harper Lee, ela fez assim um trabalho primoroso mesmo. Acho que é uma história sensível, é engraçada, eu acho que é uma história sobre amadurecimento. É um livro que trata o quê? Sobre uma história de um homem negro, que ele é acusado de ter estuprado uma mulher branca, e essa história é contada pelos olhos de uma menina, numa cidade, se não me engano, no sul dos Estados Unidos. A garota tem tipo uns 8 anos, e o pai dela é tipo uma chave importante nessa situação toda que tá acontecendo. Eu acho que é uma história muito legal, você vê como a garota fica confusa com a situação que tá acontecendo. Assim, legal eu digo entre aspas, né? Uma história pesada, obviamente. Eu acho que ela é importante, eu acho que ela conta de uma maneira sensível. Eu gostei muito de ter feito essa releitura, e eu sinto que pessoas tipo da minha idade, eu não ouço elas falarem muito desse livro, pra não falar que eu nunca ouvi muitas pessoas da minha idade falarem, né? Acho que no geral a gente fala muito sobre livros jovens, atuais, mas esse aqui é um clássico muito acessível. Eu acho que a linguagem dele é muito tranquila de ser acompanhada e eu acho que ele é muito bom. A segunda pergunta é o seguinte: a melhor continuação que você leu até agora em 2023. Eu só li uma continuação de uma série que eu comecei esse ano e que eu provavelmente vou abandonar, porque eu não sei se eu tenho mais vontade de continuar, que eu não sei qual que é o nome, se eu não me engano é As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. E o nome do livro, que é a continuação, se chama Scarlet. Assim, o livro pra mim é terrível. Terrível, terrível. Eu sei que não tem a ver com a minha faixa etária, nem com o meu gosto, nem com nada que tenha a ver comigo. Mas eu fui ler porque eu li Cinder e eu achei legalzinho. Assim, não tem nada demais, é um reconto de Cinderela. Mas eu achei legal que ele ambienta na China, tem lá uma espécie de uma doença, você tem um negócio que a garota ela é uma ciborgue. Eu achei legalzinho, nada assim de extraordinário, não tem nada de muito incrível, mas eu gostei, foi bem divertido e eu pensei, vou continuar a série. O segundo livro é terrível, assim, ruim. Fiquei assim, bem decepcionado, porque a história literalmente assim, talvez tenha um grande spoiler aqui, então eu peço desculpa desde então, mas a história basicamente conta o seguinte: tem uma guria, que ela é uma fazendeira, o nome dela é Scarlett, ela vive com a avó dela, ela não tem contato com o pai. Em determinado dia ela volta pra fazenda, se eu não me engano é isso, e a avó dela não tá mais em casa. Então ela sai à procura da avó. E o grande desfecho do livro é tipo assim, tem um cara misterioso que aparece lá e que ela começa
ter algum contato com ele. O cara, ele é uma espécie de um lobisomem, um lobo, uma coisa assim. E ele e a alcateia dele foram as pessoas que sequestraram a avó dela. No final das contas, a garota se apaixona pelo lobo, que é o sequestrador da avó, e a avó morre. E ela continua gostando do cara. Então assim, olha, eu não consegui gostar de absolutamente nada. O trem tá lá em movimento, eles pulam da janela. É tipo tudo absurdo, é tudo sem noção. Eu acho que o que ela constrói no primeiro livro, que parecia interessante, no segundo vira muito absurdo. Porque no primeiro, por mais que tenha o romance, a história é mais importante que o romance. Nesse segundo virou um grande romance desnecessário que, assim, na minha opinião, não tem muito nem pé nem cabeça. A terceira pergunta é o seguinte: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu coloquei Tress, a Garota no Mar Esmeralda. É um livro do Brandon Sanderson que lançou esse ano, daquele projeto secreto, que ele vai estar lançando 4 livros ao longo do ano. Se eu não me engano, ele já lançou o terceiro, que eu acho que foi agora no dia 1º de julho. E eu quero ler esse livro. Provavelmente não sei se vou conseguir ler esse ano, mas eu gostaria. Eu acho que a edição tá muito bonita, eu acho que teve um trabalho bem legal. Eu sei que é uma porta pra você começar a ler a Cosmere. Eu já comecei, eu li Elantris, eu gostei muito, tô no finalzinho de Mistborn, tô adorando. Então eu acho que pra você que, assim, talvez tenha interesse em ler, mas não tenha acesso a nenhum dos outros 2 livros em cópia física, e você não queira ler em e-book, eu acho que pode ser uma boa porta de entrada, por mais que eu não tenha lido. Então, assim, também não sei se é uma excelente porta de entrada. No entanto, o livro tá meio carinho, então, assim, eu vou esperar ver se eu consigo encontrar ele numa boa promoção, porque por enquanto eu só vi ele barato por R$ 120, e eu acho que isso ainda é meio caro. A quarta pergunta é o seguinte: o livro mais aguardado do segundo semestre. O livro que eu mais estou aguardando nesse segundo semestre é um livro que já existe por um bocado de editoras, mas que eu quero fazer releitura. E eu acho que se eu for reler esse ano, eu gostaria de reler na edição dessa editora. Quando eu li pela primeira vez Orgulho e Preconceito, eu li numa edição que, assim, foi legal e tudo mais, mas eu gostaria de ler na edição da Zahar, que vai lançar agora, eu coloquei aqui, dia 17 desse mês, 17/7. E eu acho que a edição tá muito bonita. Se eu não me engano, vai ser uma edição comentada. Eu posso estar falando besteira mesmo. Mas se eu não me engano, vai ser uma edição comentada, mas eu gostei da capa e eu gosto muito da história. Quando eu li pela primeira vez, eu acho que talvez eu não me atentei a alguns pontos importantes e que agora nessa leitura de Razão e Sensibilidade eu me atentei. Na forma como ela tece críticas em relação ao ambiente e na forma como ela usa a ironia pra mostrar isso. Eu gostei muito dessa minha leitura de Razão e Sensibilidade. Eu estou lendo, comecei tipo ontem, Persuasão, e eu tô gostando. Eu gostaria de fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito, então gostaria de fazer nessa edição. A quinta categoria é o seguinte: o livro que mais te decepcionou esse ano. Eu coloquei um que pra mim foi bem óbvio. Scarlet não foi uma decepção, porque eu também não tava esperando grandes coisas, mas eu queria muito ter gostado de Foundry Side, e eu achei bem mediano. Pra mim, o que tá sendo Mistborn é o que eu queria que tivesse sido Foundry Side. Os 2 livros acompanham uma garota de 16 anos, mais ou menos, que são ladras. Por mais que tenha propostas diferentes, eu acho que Foundry Side foi muito falho pra mim. Eu acho que virou uma correria sem fim. O livro começa com um roubo, que no final do livro você tá ali quase que destruindo o planeta, basicamente, vira um negócio super megalomaníaco. E eu acho que o sistema de magia, por mais que seja interessante, ele faz umas coisas absurdas com o sistema dele, que não fazem muito sentido pra mim. Parece que é mais pra mostrar como o sistema é útil, que o sistema dele é incrível. E eu não acho isso muito legal. Então, assim, isso me decepcionou bastante. E o livro em si, eu tava achando que eu ia ler o segundo, eu mal queria terminar o primeiro, pra ser sincero. Eu não consigo lembrar de nada do que aconteceu no final do livro, eu basicamente apaguei da minha cabeça, então eu já nem sei direito o que aconteceu, e eu acho que eu não vou continuar a série, assim, talvez, mas assim, na época que eu terminei, eu lembro quando eu gravei o vídeo, eu até falei, acho que eu vou continuar, mas quanto mais o tempo tem passado, menos vontade eu tenho de ler esse livro. Tanto o Foundry Side quanto a Cidade de Bronze são 2 livros que o tempo passou, e eu achei que eu ia querer ler as continuações, e agora eu nem tenho mais vontade, então acho que é bem improvável que eu leia. A sexta categoria é o seguinte: o livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu coloquei Fantasma, porque eu não tava esperando nada desse livro. Foi um livro que o Geek Freak falou num vídeo dele, eu ouvi o audiobook e eu gostei muito, eu achei divertido, eu achei que a narração foi incrível. Talvez tenha sido o ponto alto do livro, e eu achei a história legal, mas eu acho que o narrador foi, assim, excepcional. Eu nunca tinha ouvido um audiobook e eu me diverti bastante, eu gostei da forma como ele fez a narração, como ele conduziu a história, não sei, tipo, o tom de voz que ele foi utilizando ao longo da narrativa foi, acho que, muito bom, e isso me fez, assim, ficar bem preso na história, gostei muito. E um outro livro que eu coloquei foi Jogador Número 1. Eu acho que é um livro que eu nem comentei aqui no canal nenhuma vez. Eu li, eu achei que ia ser legal. Tem muitas referências, muitas dos anos 80, que eu não pego quase nenhuma, porque eu não sou um grande fã dos anos 80. No entanto, eu gostei da história, eu acho que foi divertida. Parece, assim, um grande filme, pra ser bem sincero. Eu sei que existe o filme, mas eu não fui atrás do filme, nem sei se vou assistir. Mas o livro parece um filme. Eu achei divertido, foi, assim, um livro bem legal. E pra mim, funcionou bem. Tem uma história bastante dinâmica, é um futuro, tipo,
tipo, meio, sei lá, distópico. As pessoas meio que vivem dentro dessa plataforma que se chama Oasis, que eles conectam por um óculos de realidade virtual e eles fazem tudo lá. O dono morre e as pessoas entram numa espécie de um concurso para ver quem vai virar o grande herdeiro dessa empresa multimilionária. No entanto, tem uma outra empresa que também tá tentando conseguir para, tipo, controlar a população mundial. E daí você vai acompanhando esse personagem principal, que o nome do jogador dele é Parzival, se eu não me engano é isso. Não lembro mais o nome do personagem, mas é bem legal, eu gostei, foi divertido. A sétima categoria é o seguinte: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu coloquei a Jane Austen, por mais que eu já tivesse lido um livro dela, eu não lembrava que eu gostava tanto da forma como ela escreve, dos personagens, dos cenários. Eu me diverti muito com Razão e Sensibilidade e é por isso que eu coloquei nessa categoria a Jane Austen. Por mais que eu tivesse lido Orgulho e Preconceito há, tipo, sei lá, uns 2 para 3 anos atrás, eu gostei e ficou nisso, sabe? Eu não continuei. E agora, com essa leitura, eu lembrei que eu gostava dessa autora e eu já peguei até um outro livro dela para ler, já comecei. Então foi muito bom. Eu acho que é muito interessante a forma como ela constrói o romance dela. Os romances dela não são constituídos única e exclusivamente de amor. São questões econômicas e questões sociais. E se tiver o amor das pessoas, vai ser uma coisa muito boa. Na minha opinião, ela faz um retrato muito bom da sociedade da época e eu me divirto com os livros dela. Eu tenho aprendido um bocado. Eu quero comprar Emma na edição da Penguin, porque eu sei que tem notas de rodapé que vão ter algumas explicações a mais. Eu queria ter comprado Persuasão nessa edição, mas eu só consegui encontrar em e-book. Então eu não queria em e-book. Comprei na edição da Zahar e eu quero comprar Emma na edição da Penguin, mas eu vou esperar, tipo, dar uma baixada no preço, porque eu sei que essas notas ajudam muito nessa ambientação para você entender melhor o cenário da época. A oitava categoria é o seguinte: a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não tenho isso, mas se eu fosse colocar um, talvez fosse a Sarene de Elantris. Eu acho que ela é muito sensata, eu acho que ela tem a cabeça muito no lugar e ela faz escolhas muito racionais. Ela tem uma habilidade política muito boa, muito nata. Pra mim, ela desenvolve isso muito bem ao longo da narrativa. Eu gostei bastante da forma como ela se posiciona. Mas eu não tenho esse negócio de quedinha por personagem fictício, pra ser bem sincero, eu não tenho nada disso. Eu tenho personagens que eu gosto, mas assim que eu fico, nossa, gostaria de casar com essa pessoa, não tenho. A nona categoria é o seguinte: seu personagem favorito mais recente. Eu coloquei alguns, eu coloquei a Elinor, que é de Razão e Sensibilidade. Eu acho que, assim, ela tem a cabeça no lugar e eu acho ela muito sensata. Eu gosto da forma como ela carrega a situação difícil que ela passa ao longo do livro e como, mesmo com a situação que ela tá passando, ela é capaz de ajudar as pessoas que estão à volta dela. Eu coloquei também o Kelsier, de Mistborn. Por mais que eu não tenha terminado ainda Mistborn, pra mim ele é um líder muito interessante, muito nato e que tem uma capacidade de liderança que ajuda pessoas que são de lugares diferentes a se colocarem da maneira correta, para que elas consigam vencer seus obstáculos, para que elas consigam ser melhores do que elas seriam sem a liderança dele. E por fim, eu coloquei o Atticus Finch, que é o pai da Scout, que é do Sol é para Todos. Eu gosto muito da forma como ele lida com as situações, como ele tem a cabeça no lugar. Eu gosto da forma como ele cria os filhos. Eu acho que ele é muito sensato, ele é muito direto e ele é muito correto. Com poucas palavras, ele transmite o necessário. A 10ª categoria é a seguinte: um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Sinceramente, nenhum, mas eu coloquei o Diário de Anne Frank. Eu nunca chorei com um livro, assim, nenhuma vez na vida, mas eu coloquei o Diário de Anne Frank porque eu acho que é uma história bem pesada, real. Eu gosto do jeito como a Anne transmitiu a história que ela passou e da forma como ela escolheu transmitir, que é um diário muito do cotidiano, mas que passa muita coisa. Passa o desespero em muitos momentos, passa as dificuldades também e principalmente eu acho que ela passa que ela tem força de viver, que ela tem vontade, que ela tem sonhos e eu acho que isso é muito bonito, né? A forma como ela transmite todos esses, tipo, anseios que ela tem. Eu não chorei com nenhum livro, mas se eu fosse colocar algum pra chorar, provavelmente seria esse. A 11ª categoria é a seguinte: um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu coloquei Razão e Sensibilidade porque me lembrou como eu gostei da narrativa da Jane Austen. Eu assisti alguns filmes dela, por mais que eu saiba que, assim, tem muitas adaptações ruins e as que eu assisti, algumas delas não são as melhores. Eu me diverti com a história e eu me diverti com a forma como ela conta a história, por mais que não seja ela que esteja ali atrás da câmera. Mas Razão e Sensibilidade pra mim foi uma história que me deixou feliz por me lembrar que eu gostava da autora, por me lembrar como ela ambienta as histórias, como os personagens são construídos. Eu gosto muito da forma como eles são unidimensionais, não unidimensionais, mas em Razão e Sensibilidade eles começam muito como uma coisa só. E então, assim, se a pessoa é fofoqueira, ela é só isso. Se a pessoa ela é muito calada, ela é só isso. E depois disso ela vai desenvolvendo os personagens, colocando novas camadas e novas características neles. E você percebe que eles são muita coisa. Então eu gostei muito disso e foi um livro que me deixou feliz. Me deixou feliz de ter terminado ele, porque eu demorei um pouco. Porque a edição que eu tenho é essa edição da Martin Claret, que eu sinceramente não recomendo muito. Eu acho que é uma edição difícil de ler em relação a alguns termos. Eu acabei encontrando alguns erros que me incomodaram um pouquinho. Se vocês forem ler esse livro, não leiam numa edição que seja assim, que tem essas páginas brancas e que os números ocupam
ocupem parte da página, porque isso dificulta muito, parece que você não anda na leitura. Eu comprei uma edição de Persuasão, que chegou agora recentemente, e é essa aqui da Zahar. Essa aqui é boa, eu acho, até agora tem sido legal. Eu só li um capítulo, mas eu tô gostando. Ela é bem bonitinha, e a folha dela é amarelada. Tem um tamanho de letra decente, e o número fica pequenininho no canto da página, então não fica atrapalhando. A 12ª categoria é a seguinte: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2023. Eu não assisti nada de novo esse ano, eu só reassisti uma adaptação que eu vi ano passado, que foi Duna. Pra mim, Duna é fantástico, eu gosto muito da forma como ele ambienta esse primeiro filme. Eu sei que o filme é devagar, muita gente não gosta. Pra mim, no primeiro filme, ele fez algo que foi construir a base do que vai ser o segundo. Porque, na minha opinião, olhando os trailers que saíram até agora, o segundo filme vai ser algo muito mais dinâmico e vai terminar de construir a história muito bem. E nesse primeiro momento, é muito mais uma questão política que tá acontecendo. Não é tanto uma questão de guerra e ação. É uma questão de tirar uma família do poder e tentar eliminar eles, né? Então, eu acho que foi legal e eu realmente gosto desse primeiro filme. Foi bem divertido pra mim reassistir esse filme. Eu assisti com a minha prima e eu acabei contando algumas coisas pra ela da história que nem eu achava que lembrava. Então foi bom ver que eu ainda lembro bastante da história. Eu ainda quero reler esse livro antes do filme lançar, mas eu gosto bastante do filme, eu acho que é um filme muito bom e eu acho que vale assistir. A 13ª categoria é a seguinte: sua resenha favorita desse primeiro semestre. Eu só fiz 2 resenhas no meu Instagram, aqui eu não fiz nenhuma. Tipo, eu fiz esses vídeos de compilados do que eu li no mês, mas eu não cheguei a fazer nenhum vídeo dedicado para um livro. Mas a minha resenha favorita que eu coloquei no Instagram foi do Sol é para Todos. Eu gostei muito de ter feito essa releitura, eu gosto muito desse livro. Eu acho que é um livro importante, é um livro legal, é um livro que me agrada a forma como é escrito. Eu realmente gostaria de ler mais coisas similares. Se eu não me engano, Huckleberry Finn ou Tom Sawyer, não sei qual dos dois, tem uma temática similar que fala sobre racismo pelos olhos de uma criança, eu acho, mas talvez esteja falando besteira. E eu gostaria de ler, acho que os 2 livros, porque eu sei que os 2 são do Mark Twain e que ele é um autor famoso, mas eu realmente gostei de fazer essa resenha e eu espero que vocês também tenham gostado. A 14ª categoria é a seguinte: o livro mais bonito que você comprou ganhou esse ano. Se eu não me engano, eu comprei uns 4 livros o ano inteiro, e a edição mais bonita que eu encontrei foi essa que eu comprei essa semana, que é de Persuasão. É uma edição de capa dura, edição de luxo, de bolso, se eu não me engano esse é o nome, da Zahar. Ela é assim na frente, é assim atrás, a lombadinha é bonitinha. Ele é assim por dentro, amarelado, que eu achei bem bonitinho. A fonte é do tamanho bem decente, na minha opinião, ela é assim. E eu tô gostando, eu acho que é uma edição bonita. Eu nunca tinha comprado um livro da Zahar, muito menos uma edição de bolso deles. Eu acho que eu nunca tinha comprado uma edição de bolso de nada, porque eu geralmente compro os tamanhos normais. Mas eu gostei e eu achei que é muito bonitinha. Por fim, a 15ª categoria é a seguinte: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu coloquei 5. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano, mas eu gostaria de ler esses 5. Coloquei Persuasão, que é um livro que eu tô lendo esse mês e eu acho que eu vou conseguir terminar sem nenhum problema. É um livro que eu realmente quero concluir esse ano e que eu tenho certeza que eu vou gostar da história. Eu quero fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito, então junto com Persuasão, esse é o outro livro da Jane Austen que eu gostaria de ler esse ano e eu acho que eu vou gostar de fazer releitura. Eu sei que eu assisti o filme pelo menos uma vez, eu gostei. Eu li o livro uma vez e eu gostei, mas eu gostaria de fazer a releitura para poder lembrar melhor e pegar um pouco melhor esses detalhes. Eu coloquei O Nome do Vento também. Eu comecei ano passado, eu acho que eu li 100 páginas ou 100 e poucas páginas, ainda tá marcado aqui. Eu li 128 páginas e eu não continuei. Eu não lembro muita coisa, pra não falar que talvez eu não lembre nada da história. E eu gostaria de continuar a história, mas eu acho que eu vou ter que recomeçar o livro. Então eu gostaria de fazer a leitura desse livro. Não sei se eu planejo ler o segundo, porque sabe-se lá quando vai lançar o terceiro. Mas eu espero conseguir ler pelo menos esse primeiro e gostar da história e da ambientação, porque muita gente fala bem do livro. E eu gostei enquanto estava lendo, só que o livro, ele tem a letra pequena. Então é um pouco mais demorado. Não assim, não é minúscula, mas vai demorar um pouco mais porque também o livro tem 600 e poucas páginas. Mas eu quero fazer a leitura desse esse ano. Eu quero ler Mistborn 2, eu não sei qual que é o nome, acho que é o Poço da Ascensão, alguma coisa assim. E vamos ver como é que vai ser, mas eu quero ler esse livro também esse ano. E eu quero ler um livro do Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira. Eu nunca li nada do Saramago, mas eu gostaria de ler alguma coisa dele. Eu quero começar por esse, mas eu também não sei se é a melhor ideia. Se vocês tiverem alguma sugestão de como começar esse autor, que seja melhor do que Ensaio sobre a Cegueira, comentem aqui. Mas eu acho que talvez seja uma boa começar por esse livro. Eu primeiro preciso comprar o livro, mas eu gostaria de fazer a leitura dele esse ano. Eu sei que uma das dificuldades desse livro é que são os blocões de texto, então tem muita gente que reclama, mas eu espero gostar. Nunca ouvi ninguém falando mal desse livro e muita gente gosta do autor e eu acho as capas muito bonitas. Eu não sei, eu gosto dessa estética e eu gosto muito dessa capa, principalmente de Ensaio sobre a Cegueira, porque eu gosto muito do amarelo dessa capa. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer sugestão sobre qualquer um dos livros que eu coloquei para ler ao longo do ano, ou dos livros que eu li
li até agora, deixa aqui embaixo que eu vou dar uma olhada depois. Muito obrigado a todo mundo que andou se inscrevendo nessas últimas semanas e que também já estava aqui há mais tempo, que tem acompanhado meu conteúdo. Obrigado a vocês que deixam sempre comentários e que interagem com o meu conteúdo, porque eu fico bem feliz com isso. É uma troca bem legal e eu agradeço por isso. Se vocês fizerem essa tag onde quer que seja, se for no Instagram, ou no YouTube de vocês ou qualquer coisa assim, me avisa que depois eu vou lá dar uma olhada. E até o vídeo da semana que vem.